O sinal estava fechado e o trânsito parecia não ter fim. O silêncio dentro do carro de luxo era quase insuportável para Rodrigo. Ele tinha 37 anos e uma conta bancária que resolveria a vida de qualquer pessoa. Mas o luxo ao seu redor não conseguia preencher o vazio absoluto que ele carregava no peito. Ele segurava o volante de couro com força. Seus olhos vagavam pelos carros à frente sem realmente enxergar nada. A vida dele havia se tornado uma repetição automática de reuniões, contratos e sorrisos vazios. O sucesso financeiro nunca pareceu tão inútil quanto naqueles dias. 4 anos. Esse era o tempo exato que havia se passado desde o maior erro de sua vida. 4 anos desde que ele permitiu que a voz de sua mãe fosse mais alta do que a voz do seu próprio coração. Rodrigo ainda lembrava das palavras venenosas que destruíram seu futuro. A mãe dele sempre foi uma mulher imponente e controladora. Ela acreditava que as pessoas eram medidas pelo sobrenome e pelo saldo no banco. Quando Rodrigo apresentou Carol, a mulher viu apenas uma jovem de origem humilde. Ela não viu o sorriso sincero ou a alma bondosa da moça. Você já conheceu alguém capaz de plantar dúvidas no seu coração aos poucos? Se você sabe como as palavras de uma pessoa próxima podem machucar, peço que se inscreva no canal. Faço essas histórias para nós, que entendemos a complexidade da vida e da família. Junte-se a esta nossa roda de conversa. A mãe de Rodrigo agiu como uma gota de veneno diária. Ela dizia que Carol era interesseira e que estava apenas buscando conforto. Ela apontava as roupas simples da moça e criticava sua forma de falar. Rodrigo, cego por uma lealdade distorcida, começou a dar ouvidos a essas mentiras. Carol tinha apenas 22 anos na época. Ela trabalhava de manhã até à noite para pagar seus estudos e ajudar em casa. Ela nunca pediu um único centavo a Rodrigo e sempre insistia em dividir as contas. O amor dela era a coisa mais pura que ele já havia experimentado. Mas a semente da desconfiança havia sido plantada. Rodrigo começou a questionar pequenas coisas e a criar brigas sem motivo. Ele exigia provas de um sentimento que Carol demonstrava todos os dias com atitudes. A pressão de sua mãe o transformou em um homem inseguro e injusto. O dia do término foi a lembrança mais dolorosa que Rodrigo guardava. Ele usou palavras frias e cruéis para afastar a mulher que amava. Ele disse que os mundos deles eram muito diferentes e que aquilo nunca daria certo. A expressão de dor no rosto de Carol ainda assombrava suas noites de sono. Ela não chorou na frente dele e não implorou para que ele ficasse. Carol apenas juntou suas coisas em silêncio e caminhou em direção à porta. Antes de sair, ela olhou no fundo dos olhos dele com uma tristeza profunda. Ela disse que ele ainda descobriria que o dinheiro não compra a verdade de um abraço. Depois daquele dia, Rodrigo tentou seguir a cartilha de sua mãe. Ele se envolveu com mulheres do seu convívio social e frequentou os lugares certos. Mas cada sorriso que ele recebia parecia ensaiado e artificial. Ninguém tinha a luz que Carol trazia para os seus dias mais escuros. A mãe dele parecia satisfeita com a nova vida do filho. Ela não percebia que Rodrigo estava morrendo por dentro a cada novo amanhecer. Ele havia trocado o verdadeiro amor pela aprovação de uma mulher que não entendia o significado de afeto. A riqueza dele se tornou a sua prisão particular. O som agudo de uma buzina trouxe Rodrigo de volta ao presente. O sinal ainda estava vermelho, mas o motorista de trás estava impaciente. Rodrigo respirou fundo e olhou para a movimentação na calçada. Foi então que uma figura distante chamou a sua atenção. Havia várias pessoas vendendo coisas entre os carros parados. Era a dura realidade das ruas da grande cidade se desenrolando diante de seus olhos. Rodrigo costumava ignorar aquela cena e manter os vidros escuros fechados. Mas algo naquela mulher de boné desbotado fez seu coração errar as batidas. Ela carregava uma pequena caixa de isopor apoiada no quadril.
Seus passos eram lentos e pareciam carregar o peso do mundo inteiro. Ela oferecia garrafas de água para os motoristas, recebendo na maioria das vezes apenas o fechar das janelas. O sol forte castigava a pele de seus braços finos. Se você está gostando desta narrativa até aqui, aproveite para curtir o vídeo. É um gesto simples, mas ajuda muito para que nossa comunidade continue crescendo. Deixe também nos comentários de qual estado ou cidade você está me ouvindo hoje. Adoro imaginar até onde nossas histórias estão viajando. Rodrigo forçou a visão através do vidro fumê do carro. A mulher se aproximou de um veículo que estava 2 faixas ao lado do seu. Quando ela virou o rosto para agradecer uma moeda, o tempo parou completamente. Todo o oxigênio pareceu desaparecer de dentro do veículo luxuoso. Era ela. Era a sua Carol. Mas a imagem diante de seus olhos parecia uma miragem cruel e distorcida pelo sofrimento. A jovem cheia de sonhos havia sido substituída por uma mulher marcada por uma tristeza profunda. Aos 26 anos, ela parecia carregar décadas de exaustão nas costas. As mãos de Rodrigo começaram a tremer de forma incontrolável. Ele tentou encontrar uma explicação lógica para o que estava vendo. Carol era uma mulher batalhadora e não merecia estar vivendo daquela forma. Ele se perguntou o que havia acontecido nesses 4 anos de ausência. O olhar de Rodrigo acompanhou a caminhada dela em direção à calçada. Perto de um muro pichado havia uma estrutura improvisada. Era uma pequena barraca velha, feita com pedaços de lona e madeira encontrada no lixo. Ali parecia ser o abrigo onde ela guardava o pouco que tinha. A mente de Rodrigo foi inundada por uma culpa esmagadora. Ele lembrou da depressão profunda que ouviu dizer que ela havia enfrentado logo após a separação. Na época, ele ignorou os boatos e achou que fosse apenas uma fase passageira. Ele nunca imaginou que o abandono dele a empurraria para aquele abismo. Carol se sentou em um caixote de feira ao lado da lona. Ela tirou o boné e secou o suor da testa com as costas da mão. O rosto dela estava abatido e as roupas estavam gastas pelo uso constante. Mas, mesmo naquela situação extrema, havia uma dignidade silenciosa em sua postura. Aquele era o retrato de uma pessoa que havia perdido tudo, menos a própria alma. Rodrigo sentiu uma náusea forte subir pela garganta. Ele estava cercado por luxos que não precisava, enquanto a mulher que ele ainda amava lutava para sobreviver no asfalto. A injustiça daquela cena o rasgou por dentro. O sinal finalmente abriu e os carros começaram a se mover. Rodrigo estava paralisado pelo choque e não conseguia tirar o pé do freio. Os motoristas atrás começaram a buzinar de forma agressiva e incessante. Ele precisava tomar uma decisão imediatamente antes que o caos se instalasse na via. Com as mãos trêmulas, ele ligou a seta e jogou o carro para o acostamento. Ele desligou o motor, mas não conseguiu abrir a porta de imediato. O medo o prendeu no banco de couro de forma implacável. Ele se perguntava se tinha o direito de reaparecer na vida dela depois de tanto estrago. O que ele diria a ela depois de tudo o que fez? Como ele poderia olhar nos olhos dela e justificar o imperdoável? Rodrigo fechou os olhos e respirou fundo, tentando buscar coragem em algum lugar do seu íntimo. Ele sabia que fugir novamente seria um crime contra a sua própria consciência. Ele destravou a porta do carro e o som do trânsito invadiu o ambiente. O calor do meio da tarde bateu contra o seu rosto como um aviso de que aquilo era real. Rodrigo colocou o pé na calçada rachada, sentindo as pernas fracas como se estivesse aprendendo a andar de novo. Carol estava de costas para ele, organizando as garrafas de água dentro do isopor. Ela murmurava algo sozinha e parecia completamente alheia ao carro de luxo que havia estacionado ali perto. Rodrigo deu o primeiro passo em direção a ela. Cada centímetro daquela calçada parecia pesar toneladas sob os seus sapatos caros. Ele estava a apenas alguns metros de distância. O cheiro de poluição se misturava com o perfume suave que ela estranhamente ainda usava. Rodrigo abriu a boca para pronunciar o nome que ficou entalado em sua garganta por 4 longos anos.
Os lábios dele tremeram antes que o som pudesse quebrar o ar pesado da rua. Os lábios de Rodrigo tremeram antes que o som pudesse quebrar o ar pesado da rua. Carol, ele sussurrou com a voz embargada e quase inaudível. O som dos carros ao redor parecia ter desaparecido completamente daquele instante. Era como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração para observar o encontro dos dois. A mulher paralisou ao ouvir o próprio nome sendo chamado daquela maneira. O tom de voz familiar atingiu suas costas como um choque elétrico invisível. Ela parou de arrumar as garrafas de água dentro da velha caixa de isopor. Seus ombros finos caíram levemente enquanto ela tentava processar o que estava acontecendo. Lentamente, Carol virou o rosto na direção da calçada rachada. Os olhos escuros dela, antes cheios de um brilho apaixonado, agora carregavam uma sombra densa. O cansaço de 4 anos de sofrimento estava estampado em cada traço do seu rosto. Quando ela finalmente focou na figura do homem de terno caro, uma garrafa de água escorregou de suas mãos. O plástico bateu no asfalto quente com um som oco e a água respingou em seus sapatos velhos. Nenhum dos dois fez qualquer movimento para pegar o objeto caído no chão. Rodrigo sentiu as pernas fraquejarem sob o tecido fino da calça de grife. Ele queria correr e abraçá-la, mas sabia que havia perdido esse direito há muito tempo. Às vezes, a vida nos coloca frente a frente com nossos maiores erros de forma totalmente inesperada. Se você já viveu algo parecido e teve que encarar as consequências do passado, escreva sua experiência nos comentários. Gosto muito de ler as histórias de vocês e de saber que não estamos sozinhos nas dores do mundo. Compartilhar alivia o peso do coração. A expressão de Carol mudou do choque para uma confusão dolorosa em questão de segundos. Ela piscou várias vezes, como se tentasse acordar de um pesadelo cruel, provocado pelo calor da tarde. O sol castigava a rua movimentada, mas o frio que se instalou entre eles era congelante. A diferença entre os dois mundos nunca foi tão evidente e brutal. Rodrigo usava sapatos italianos perfeitamente polidos e um relógio que alimentaria uma família por anos. Carol usava um par de chinelos gastos e roupas doadas que não serviam direito em seu corpo magro. O contraste visual era um soco no estômago do homem que havia provocado aquela situação. A culpa começou a devorar a alma dele de dentro para fora. "O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou com uma voz rouca e falha. As palavras saíram carregadas de uma defesa natural, como se ela precisasse erguer um escudo invisível. Ela cruzou os braços finos na frente do corpo, tentando esconder as manchas de sol na pele. O orgulho ferido era a única coisa que ainda a mantinha de pé. "Eu não sabia que você estava..." Rodrigo começou a falar, mas as palavras morreram na garganta. Ele não conseguiu terminar a frase ao olhar para a barraca improvisada encostada no muro pichado. A lona rasgada e os pedaços de papelão eram a prova viva da sua covardia do passado. Ele engoliu em seco, sentindo o gosto amargo do próprio arrependimento. "Que eu estava morando na rua?" Carol completou a frase por ele, com um sorriso amargo nos lábios rachados. "Pois é. O mundo dá muitas voltas e nem sempre a gente cai em um lugar macio. Mas não se preocupe, eu não vou sujar a pintura do seu carro importado. Pode seguir o seu caminho." A dureza nas palavras dela rasgou o peito de Rodrigo como uma lâmina afiada. Ele merecia cada gota daquele desprezo, mas ainda assim doía de uma forma insuportável. A mulher doce e compreensiva que ele conhecia havia sido endurecida pelas madrugadas frias no asfalto. Ele deu um passo à frente, erguendo as mãos em um gesto de paz. "Nós sabemos que certas feridas demoram muito tempo para cicatrizar, não é mesmo? Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir sobre a importância do perdão e do cuidado com o outro. Espalhar boas reflexões é um ato de carinho que pode mudar o dia de uma pessoa querida. Vamos construir essa corrente do bem juntos." "Por favor, não fale assim comigo", ele pediu em um tom de súplica quase infantil. "Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas eu preciso conversar com você."
Eu preciso entender o que aconteceu depois daquele dia horrível. Eu juro que nunca imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. Carol riu, mas foi uma risada seca e sem nenhum pingo de alegria. Ela se abaixou lentamente para pegar a garrafa de água que havia deixado cair no asfalto. Os movimentos dela eram contidos, como se qualquer esforço extra pudesse quebrar seu corpo frágil. Rodrigo observou as mãos calejadas dela, lembrando de quando aqueles mesmos dedos acariciavam seu rosto. Você nunca imaginou porque nunca se importou em olhar para trás. Ela respondeu, limpando a poeira da garrafa. Você fez a sua escolha, Rodrigo, e seguiu a cartilha da sua mãe com perfeição. O que aconteceu comigo depois que a porta bateu não é mais da sua conta. Eu sou apenas o lixo que vocês varreram para baixo do tapete. A menção à mãe dele fez o sangue de Rodrigo gelar nas veias. A velha senhora havia conseguido exatamente o que queria com suas manipulações cruéis. Ela havia limpado a linhagem da família, expulsando a moça humilde que não servia para as fotos de fim de ano. Mas o preço daquela limpeza foi a alma do próprio filho. Rodrigo sentiu os olhos arderem e as primeiras lágrimas de desespero ameaçaram cair. Ele, o empresário temido em reuniões de negócios, estava desmoronando no meio-fio de uma avenida barulhenta. O cheiro de fumaça de óleo diesel dos ônibus se misturava ao perfume de lavanda barato que ela ainda teimava em usar. Aquela mistura de sensações era o retrato exato do seu inferno pessoal. É muito triste quando o preconceito e o orgulho de terceiros destroem um sentimento puro e verdadeiro. Se você concorda que o amor e o caráter devem ser muito maiores do que o dinheiro, inscreva-se no nosso canal. Aqui nós valorizamos o que realmente importa na caminhada da vida. Faça parte da nossa família de ouvintes. Carol, me perdoa. As palavras saltaram da boca dele antes que pudesse raciocinar. Foi um pedido cru, carregado de todo o desespero acumulado em 4 anos de noites mal dormidas. Eu fui um fraco, um covarde que não soube proteger a mulher que amava. Eu deixei que envenenassem a minha cabeça e eu pago por isso todos os dias da minha vida. A vendedora de água parou de organizar o isopor e fixou o olhar no homem à sua frente. Havia uma tempestade de emoções passando por trás daquelas pupilas cansadas. A raiva lutava contra a tristeza e a mágoa antiga tentava sufocar qualquer faísca de saudade. Ela respirou fundo, puxando o ar quente da rua para os pulmões apertados. O seu perdão não paga o aluguel do quartinho que eu perdi, ela disse com a voz tremendo de emoção contida. O seu arrependimento não me aqueceu nas noites em que choveu dentro dessa barraca de lona velha. Você chorar agora não apaga os meses em que eu não tive forças nem para levantar da cama. A depressão não tem pena de corações partidos. A palavra depressão atingiu o empresário com a força de um soco físico. Ele havia ouvido boatos distantes através de conhecidos em comum logo após a separação dolorosa. Na época, ele preferiu acreditar que era um exagero, uma forma que ela encontrou de chamar atenção. A ignorância dele havia sido o golpe final na sanidade da mulher que ele dizia amar. Carol percebeu o choque no rosto dele e decidiu que era hora de mostrar a verdade nua e crua. Ela apontou para a barraca encostada no muro e depois para as próprias roupas desgastadas. O sol da tarde criava sombras compridas no asfalto, aumentando a dramaticidade daquela confissão dolorosa. Quando você me descartou como se eu fosse um sapato velho, o meu mundo inteiro desabou. Ela começou a relatar. Eu tentei continuar trabalhando, mas a tristeza engoliu a minha vontade de viver aos poucos. Eu chegava atrasada, chorava escondida no banheiro e acabei sendo demitida. Sem o emprego, o pouco dinheiro que eu tinha acabou rápido demais. Ouvir o relato daquela queda brutal era a maior tortura que Rodrigo já havia experimentado na vida. Ele percebeu que as pequenas contradições humanas podem destruir destinos inteiros de forma irreparável. Ele queria dar o mundo a ela naquele instante, mas sabia que o dinheiro dele era inútil para consertar a alma dela. O vazio no peito dele apenas cresceu.
Você já teve que engolir o orgulho por causa de uma necessidade básica ou de um momento de dor. Essa é uma das provações mais silenciosas e difíceis que um ser humano pode enfrentar. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum pedaço dessas nossas conversas sinceras. Toda semana nós temos um encontro marcado aqui para refletir sobre a vida. Eu entreguei o quarto onde eu morava porque não tinha mais como pagar nem a luz. Ela continuou, sem desviar o olhar do dele. Eu passei noites dormindo na rodoviária até ser expulsa pelos seguranças várias vezes seguidas. As ruas não são um lugar para uma mulher sozinha, Rodrigo. Você não faz ideia dos horrores que eu vi e do medo que eu senti no escuro. Cada palavra dela era um prego sendo batido no caixão do orgulho do empresário. Ele lembrou das noites frias de inverno que passou enrolado em cobertores importados bebendo vinho caro. Enquanto isso, a mulher que ele abandonou lutava para não ser violentada na escuridão de uma cidade impiedosa. A vontade de gritar de ódio contra si mesmo era imensa. Como você sobreviveu? Ele perguntou num fio de voz, temendo a resposta que viria a seguir. Rodrigo não conseguia parar de olhar para as pequenas cicatrizes nos braços finos dela. Marcas de uma guerra invisível que ela travou sozinha no asfalto quente. Ele sentia que não era digno nem mesmo de respirar o mesmo ar que aquela sobrevivente. Eu sobrevivi porque a fome dói mais do que a tristeza profunda. Carol respondeu de forma dura e direta. Um senhor dono de uma padaria me deu essa caixa de isopor velha e algumas garrafas de água para começar. Eu juntei moedas, comprei mais água e fiz dessa esquina o meu novo escritório. Eu não tenho luxo, mas o que eu como hoje vem do meu suor honesto. A dignidade daquela mulher de 26 anos era maior do que a de todos os executivos que Rodrigo conhecia. Ela havia perdido tudo por causa de uma intriga familiar cruel, mas não havia perdido a própria honra. O empresário sentiu uma admiração gigantesca misturada a uma vergonha que queimava o seu rosto. Ele precisava fazer alguma coisa imediata para tirá-la daquela situação. Deixe o seu curtir neste vídeo se você acredita que todos merecem a chance de reconhecer seus próprios erros e tentar melhorar. O seu apoio é fundamental para que o nosso cantinho de histórias continue levando mensagens de esperança. Um simples clique seu ajuda este canal a chegar em lares que precisam de conforto. Carol, por favor, junta suas coisas agora, Rodrigo disse, dando mais um passo cauteloso na direção dela. Eu não vou deixar você passar mais nenhuma noite dormindo embaixo dessa lona velha na rua. Você vai entrar no meu carro e nós vamos resolver toda essa situação absurda. Eu vou cuidar de você como eu deveria ter feito desde o início. A moça deu um passo para trás, como se a aproximação dele fosse uma ameaça física iminente. Ela abraçou a própria cintura em um gesto de autoproteção que partiu o que restava do coração de Rodrigo. Os olhos dela brilharam com lágrimas não derramadas, mostrando que a antiga ferida estava sangrando novamente. A confiança é como um cristal que, uma vez quebrado, nunca mais volta a ser o mesmo. Você acha que é fácil assim? Ela questionou, balançando a cabeça em sinal de negação constante. Você aparece aqui 4 anos depois no seu carro de luxo e acha que pode me resgatar como um herói de novela? Eu não sou um projeto de caridade para aliviar a sua consciência pesada. O que nós tínhamos acabou no momento em que você escolheu ouvir a sua mãe em vez de mim. O golpe foi preciso e atingiu o centro da alma fraturada do empresário rico e solitário. Ela tinha toda a razão em duvidar das intenções dele depois de tanto sofrimento silencioso. Rodrigo percebeu que a sua riqueza era vista como uma ofensa naquele contexto de miséria absoluta. Ele levantou as 2 mãos, mostrando que não tinha intenção de forçar nada contra a vontade dela. Eu não quero ser o seu herói, eu só quero ser humano de novo. Ele desabafou com uma sinceridade dolorosa. Desde que você foi embora, a minha vida se transformou em uma sala de espera fria e vazia. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser, mas eu não tenho paz para dormir uma noite sequer. Eu sei que errei, mas não me negue a chance de tentar amenizar essa dor. Carol mordeu o lábio inferior rachado pelo sol constante.
Ela olhou para a rua movimentada, observando as pessoas apressadas que ignoravam o drama que se desenrolava ali. Durante anos, ela sonhou com um pedido de desculpas, mas imaginou que isso aconteceria em circunstâncias diferentes. A vida real tem um jeito muito peculiar de realizar nossos desejos secretos. O estômago dela roncou baixo, traindo a sua postura firme e orgulhosa diante do ex-namorado. Ela não comia uma refeição de verdade há 3 dias, vivendo apenas de pão dormido e água da torneira. A humanidade da fome falou mais alto do que a blindagem emocional que ela tentava manter. Rodrigo ouviu o som sutil e seus olhos se encheram de compaixão e tristeza profunda. Deixe-me pelo menos pagar um almoço decente para você hoje, ele propôs de forma mansa e respeitosa. Não precisamos ir a nenhum lugar chique ou longe daqui se você não quiser se afastar das suas coisas. Tem uma lanchonete simples ali na próxima esquina que eu reparei quando estacionei o carro. Apenas um prato de comida quente e 15 minutos da sua atenção. A moça hesitou por um longo momento, pesando o seu orgulho contra a necessidade física urgente do seu corpo fraco. Ela olhou para o isopor meio vazio e depois para o homem com os olhos marejados à sua frente. A raiva que ela sentia dele ainda estava lá, mas a fome e a exaustão estavam vencendo a batalha daquele dia. Ela soltou um longo suspiro de resignação silenciosa. Tudo bem, mas só um prato de comida e você não vai me forçar a entrar nesse seu carro. Ela impôs as suas regras com a voz firme, apesar da fraqueza aparente. Nós vamos caminhando até a lanchonete e nós vamos sentar em uma mesa do lado de fora. Eu não quero que ninguém fique me olhando torto por causa da sujeira das minhas roupas. Rodrigo assentiu rapidamente, sentindo um minúsculo fio de esperança nascer em meio ao caos daquela tarde difícil. Ele não se importava em caminhar no sol ou em sentar em cadeiras de plástico gastas na calçada. Ele não se importava com os olhares das outras pessoas ou com o abismo social que os separava no momento. O mundo ao redor deles perdeu a importância completamente. Eles caminharam lado a lado pela calçada esburacada, mantendo uma distância segura e carregada de tensão não resolvida. O silêncio entre os dois era pesado, cheio de palavras não ditas e perdões ainda não concedidos. O milionário e a moradora de rua formavam um casal improvável aos olhos de quem passava apressado. Mas para Rodrigo, aquela caminhada era o primeiro passo de volta para casa. Chegaram à pequena lanchonete de esquina, um lugar modesto com cheiro de fritura e café forte no ar. Carol escolheu a mesa mais isolada na parte externa, sentando-se de frente para a rua movimentada. Rodrigo puxou a cadeira de plástico branco do outro lado da mesa e sentou-se de frente para ela. Ele olhou para o cardápio manchado de gordura, ciente de que a longa estrada para a sua redenção havia apenas começado. O cardápio de plástico estava pegajoso e com as bordas desgastadas pelo tempo. Rodrigo segurou o objeto com cuidado, sentindo o peso daquela situação inusitada. Ele estava acostumado a almoçar em restaurantes onde os pratos custavam pequenas fortunas. Agora, sentado naquela cadeira de plástico branco, ele sentia que estava no lugar mais importante do mundo. Carol mantinha o olhar fixo na toalha de mesa xadrez, evitando encarar o homem à sua frente. As mãos dela repousavam no colo, escondidas debaixo da mesa de forma defensiva. O barulho ensurdecedor dos ônibus passando na avenida servia como um pano de fundo caótico. Para os dois, no entanto, o silêncio compartilhado era muito mais barulhento do que o trânsito. Um garçom jovem se aproximou da mesa com um bloquinho de papel nas mãos. Ele vestia um avental manchado e parecia cansado da rotina pesada da lanchonete. O rapaz olhou primeiro para o teto luxuoso do carro de Rodrigo estacionado mais à frente. Depois, o olhar dele recaiu sobre as roupas velhas e sujas que Carol vestia. A expressão do garçom mudou instantaneamente, revelando um misto de confusão e julgamento silencioso. Ele não conseguia entender o que um homem de terno italiano fazia acompanhado de uma moradora de rua. O preconceito transpareceu na forma como ele se dirigiu apenas a Rodrigo, ignorando completamente a presença da mulher. Ele perguntou o que o senhor desejava pedir naquela tarde quente.
Se você já sentiu na pele o peso do olhar de julgamento de outra pessoa, sabe o quanto isso machuca a alma. Nós vivemos em uma sociedade que muitas vezes valoriza mais a aparência do que a essência de um ser humano. Inscreva-se no nosso canal para continuarmos compartilhando essas reflexões tão necessárias. Aqui nós aprendemos juntos a olhar para além das roupas e das posses. Rodrigo percebeu o desprezo sutil do funcionário e sentiu uma onda de indignação subir pelo peito. Ele poderia ter dado uma bronca no rapaz, usando o poder que o dinheiro sempre lhe conferia, mas ele sabia que qualquer escândalo apenas deixaria Carol ainda mais constrangida e humilhada. Ele precisava agir com firmeza, mas com a delicadeza que o momento exigia. Eu gostaria que você entregasse o cardápio para minha acompanhante, por favor, Rodrigo disse com uma voz calma e autoritária. O garçom piscou surpreso e entregou o menu plastificado nas mãos trêmulas de Carol. Rodrigo olhou no fundo dos olhos do funcionário e completou o pedido. Ele disse que ela escolheria primeiro, pois era a convidada de honra daquela mesa. A moça sentiu o rosto esquentar e uma ponta de gratidão se misturar à mágoa antiga. Ela olhou para as opções simples do cardápio, sentindo o estômago roncar de forma dolorosa. Havia pratos feitos com arroz, feijão, bife acebolado e batatas fritas. Para alguém que não comia uma refeição de verdade há 3 dias, aquilo parecia um banquete digno de reis. Eu quero apenas um café com leite e um pão na chapa, ela murmurou, quase num sussurro envergonhado. O orgulho dela ainda tentava ditar as regras, impedindo que ela aceitasse a caridade de braços abertos. Ela não queria que Rodrigo pensasse que ela estava se aproveitando do dinheiro dele. A dor da fome lutava bravamente contra a necessidade de manter a própria dignidade intacta. Rodrigo sentiu um nó apertar a garganta ao ouvir o pedido tão modesto da mulher que amava. Ele lembrou de como ela costumava adorar comer massas e doces nos fins de semana em que passavam juntos. A privação havia roubado até mesmo o direito dela de desejar uma comida substancial. Ele balançou a cabeça suavemente, discordando daquela escolha tão pequena. Nós vamos querer 2 pratos feitos completos, os maiores que vocês tiverem na casa, Rodrigo ordenou ao garçom de forma decidida. Traga também uma jarra grande de suco de laranja natural, bem gelado, e 2 porções de salada. Por favor, capriche na comida, nós estamos com muita fome. A fome é uma das dores mais cruéis que um ser humano pode enfrentar em silêncio. Muitas vezes reclamamos de problemas tão pequenos enquanto existem pessoas lutando por um prato de comida. Deixe o seu curtir neste vídeo se você sente gratidão por ter o pão de cada dia na sua mesa. O seu apoio faz com que a nossa voz chegue a corações que precisam dessa mensagem. Carol abriu a boca para protestar, mas o garçom já havia virado as costas e caminhado em direção à cozinha. Ela lançou um olhar fulminante para Rodrigo, incomodada com a imposição disfarçada de cuidado. Ela estava acostumada a tomar as próprias decisões, mesmo que fossem decisões difíceis sobre a própria sobrevivência. O gesto dele soou como uma invasão ao pouco controle que ela ainda tinha. Eu disse que queria apenas um pão. Ela reclamou com a voz rouca, cruzando os braços novamente. Você não pode simplesmente aparecer aqui depois de 4 anos e voltar a decidir as coisas por mim. Eu sei muito bem o tamanho da minha fome e o que eu posso aguentar. O empresário apoiou os cotovelos na mesa de plástico e entrelaçou os dedos das mãos com força. Ele olhou para o rosto cansado dela, observando as pequenas marcas de expressão que não existiam antes. O sol da rua havia deixado a pele dela ressecada e com algumas manchas escuras nas maçãs do rosto. Cada detalhe daquele sofrimento era uma sentença de culpa para a alma de Rodrigo. Eu sei que não tenho o direito de decidir nada, Carol. Ele respondeu com uma sinceridade que transbordava pelos olhos. Mas eu também sei que você está fraca e precisa se alimentar de verdade para aguentar o calor dessa rua. Por favor, encare isso não como uma ordem, mas como um pedido de desculpas muito pequeno. Deixe que eu cuide de você pelo menos nesta próxima meia hora.
A intensidade do olhar dele desarmou a defesa da jovem vendedora por um breve momento. Ela descruzou os braços e soltou o ar que prendia nos pulmões de forma ruidosa. A exaustão mental era tão grande quanto a fraqueza do corpo magro e maltratado pelo asfalto. Ela decidiu que não valia a pena gastar a pouca energia que tinha brigando por causa de um prato de comida. O silêncio voltou a reinar na pequena mesa de canto enquanto eles aguardavam a chegada do pedido. Rodrigo observava as mãos dela pousadas sobre a mesa limpa pelo garçom. As unhas, antes sempre pintadas com esmaltes claros, agora estavam curtas e com traços de terra encardida. Os dedos finos ostentavam pequenos calos formados pelo atrito constante com a caixa de isopor pesada. Em momentos de silêncio absoluto, a nossa mente costuma buscar respostas para perguntas que não temos coragem de fazer em voz alta. Se você tem alguma história de superação ou de um momento difícil que mudou a sua vida, escreva nos comentários. Eu e toda a nossa comunidade vamos adorar ler e nos inspirar com a sua força. Juntos, somos um livro de muitas páginas. Poucos minutos depois, o cheiro inconfundível de alho dourado e carne frita invadiu o ar ao redor deles. O garçom retornou equilibrando uma bandeja de alumínio pesada com grande habilidade. Ele colocou os 2 pratos fartos de comida fumegante sobre a mesa xadrez, acompanhados dos copos de vidro grosso. A fumaça subiu, trazendo um aroma que fez o corpo de Carol tremer de antecipação. Havia uma porção generosa de arroz branco, feijão com caldo grosso, um bife grande com cebolas e muitas batatas. Para Rodrigo, era apenas uma refeição comum de uma lanchonete de beira de rua. Para Carol, aquilo representava a primeira vez em meses que ela sentiria o conforto de uma comida quente. Ela engoliu em seco, tentando manter os bons modos que a mãe dela havia ensinado na infância. Ela pegou os talheres enrolados em um guardanapo de papel fino e começou a cortar a carne. Suas mãos tremiam levemente, denunciando a ansiedade do corpo faminto pela nutrição imediata. Ela colocou a primeira garfada na boca e fechou os olhos por uma fração de segundo. O sabor caseiro explodiu no paladar dela, trazendo lembranças de um tempo em que a vida era mais gentil. Rodrigo não tocou na própria comida, incapaz de sentir qualquer vontade de se alimentar naquele momento. Ele estava completamente hipnotizado pela cena da mulher que amava comendo como se fosse a última refeição da sua vida. A cada garfada que ela dava, ele sentia uma facada de remorso, perfurando o próprio peito. Ele havia sido o causador direto daquela miséria silenciosa. "Você não vai comer?" Ela perguntou de boca cheia, percebendo o olhar fixo do homem engravatado. Ela pausou a refeição por um instante, sentindo um certo desconforto por estar sendo observada daquela maneira. A fome era grande, mas a desconfiança em relação às intenções dele era ainda maior. Ela pousou o garfo no prato, aguardando uma resposta sincera. "Estou sem fome agora." Ele mentiu, tentando disfarçar o nó doloroso que se formara em sua garganta seca. "Eu quero aproveitar esse momento apenas para olhar para você e tentar entender tudo isso. Como foi que a situação chegou a esse ponto extremo, Carol? Onde estão os seus amigos da época da faculdade?" A menção à faculdade fez uma sombra escura cruzar o rosto abatido da vendedora de água. Ela tomou um longo gole do suco de laranja gelado antes de reunir coragem para responder àquela pergunta difícil. Quando a vida desmorona, muitas das pessoas que considerávamos amigas acabam desaparecendo junto com os dias bons. A solidão é o primeiro sintoma do fundo do poço. Muitas vezes, a tristeza afasta as pessoas ao nosso redor, deixando a jornada ainda mais pesada e solitária. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que sempre esteve ao seu lado, tanto na alegria quanto na tristeza mais profunda. Valorizar as pessoas reais é um dos segredos para uma vida com mais significado. O verdadeiro valor de alguém é provado nas horas difíceis. As pessoas se afastam quando a sua dor começa a incomodar a rotina alegre delas, ela disse com uma sabedoria amarga e resignada. "Quando a depressão bateu na minha porta de forma brutal,
Eu parei de responder mensagens e de sair de casa. Eu passava os dias trancada no quarto escuro, chorando por um amor que me descartou como lixo. Meus amigos tentaram ajudar no início, mas depois se cansaram da minha tristeza constante. O relato nu e cru atingiu o coração do milionário com uma força devastadora e implacável. Ele havia passado os últimos 4 anos construindo um império financeiro de números frios e contas bancárias gordas. Enquanto isso, a mulher da sua vida estava afundando em um abismo emocional provocado pela covardia dele. O sucesso de Rodrigo era o fracasso do seu próprio caráter humano. Eu não conseguia levantar da cama para tomar um banho ou para procurar um novo emprego de jeito nenhum, ela continuou, mexendo no arroz com o garfo sem vontade. A minha mãe já era falecida e eu não tinha mais parentes próximos para me dar suporte financeiro. O dinheiro das minhas economias acabou no 3º mês e o dono da pensão pediu o quarto de volta. Fui parar na rua com uma mochila de roupas velhas e o coração quebrado em 1000 pedaços. As palavras dela formavam um quadro trágico de desamparo e abandono completo. Rodrigo fechou os olhos com força, tentando conter as lágrimas de arrependimento que teimavam em brotar. Ele queria voltar no tempo e enfrentar a própria mãe, defendendo o amor que sentia com unhas e dentes. Mas o passado era uma porta trancada, cujas chaves haviam sido perdidas para sempre. De repente, o som estridente e agudo de um celular de última geração quebrou a melancolia da conversa sincera. O aparelho repousava sobre a mesa de plástico, vibrando violentamente com uma chamada recebida. Rodrigo olhou para a tela iluminada e sentiu o sangue gelar nas veias imediatamente. O nome de sua mãe brilhava em letras grandes, exigindo a atenção do filho obediente. Carol olhou para o aparelho moderno e depois para o rosto tenso do homem à sua frente. Um sorriso cínico e dolorido se formou no canto dos lábios rachados da vendedora cansada. A presença da ex-sogra controladora ainda pairava sobre eles como um fantasma maldito e persistente. 4 anos não haviam sido suficientes para cortar o cordão umbilical de submissão financeira. A influência de certas pessoas pode ser tóxica, mesmo quando vem de dentro da nossa própria família. É preciso muita coragem para impor limites e proteger aqueles que amamos de verdade contra os ataques alheios. Se você concorda que o respeito deve estar acima de qualquer laço sanguíneo, inscreva-se no canal. Venha fazer parte deste grupo de pessoas que buscam relações mais saudáveis e verdadeiras. Pode atender, Rodrigo. Deve ser a sua dona verificando se você está seguindo a cartilha dela direitinho. Carol ironizou com uma dor visível em cada sílaba pronunciada. Ela deve estar preocupada, achando que você está gastando o precioso tempo da família com uma pessoa que não tem classe. Não a deixe esperando, nós sabemos muito bem como ela fica irritada quando é contrariada. A provocação foi justa e merecida, atingindo exatamente o ponto mais fraco da moral do empresário rico. Durante muito tempo, ele temeu a desaprovação materna mais do que qualquer outra coisa no mundo. Ele abriu mão da própria felicidade para manter a pose de herdeiro perfeito em festas da alta sociedade. Mas olhar para a tela daquele celular agora lhe causava apenas uma profunda náusea física. Com um movimento calmo e decidido, Rodrigo esticou a mão em direção ao aparelho caro. Ele não atendeu a ligação e nem mesmo silenciou o toque irritante para retornar mais tarde. Em vez disso, ele apertou o botão lateral com firmeza e desligou o aparelho completamente. A tela ficou escura, cortando o contato com a mulher que havia envenenado o seu destino. A atitude surpreendeu Carol de forma genuína e inesperada. Ela parou de mastigar por um instante, observando o homem guardar o celular apagado no bolso interno do paletó. Era um gesto pequeno, simbólico, mas que carregava um peso enorme dadas as circunstâncias do passado deles. Aquela era a primeira vez que ela ouvia escolher outra coisa em vez da obediência cega. "Eu não tenho mais dona, Carol", ele afirmou com uma voz rouca e carregada de uma tristeza madura. "Eu demorei muito tempo para perceber que a minha obediência era a minha própria prisão de luxo. A minha mãe plantou dúvidas maldosas sobre você na minha cabeça todos os dias durante meses a fio. Ela dizia que o seu amor era uma fraude para garantir um futuro confortável.
Ele pausou a fala por um momento, respirando fundo para não perder a coragem de ser completamente transparente. Ele precisava expor as próprias feridas para que ela entendesse a dinâmica doentia que os separou. Rodrigo não queria jogar a culpa dos seus atos nas costas da senhora manipuladora. Ele queria assumir a própria fraqueza diante de uma figura de autoridade opressora. A culpa não foi dela por ser maldosa, a culpa foi totalmente minha por ser um homem fraco. Rodrigo confessou olhando nos olhos escuros da vendedora. Eu escolhi acreditar no veneno porque era mais fácil do que lutar contra o sistema em que fui criado. Eu destruí a coisa mais pura que eu já tive na vida por puro medo de não pertencer ao meu próprio mundo artificial. As palavras soaram como música triste e libertadora aos ouvidos sofridos da jovem sentada na cadeira de plástico. Era tudo o que ela precisava ouvir naquelas noites, em claro dormindo no chão duro da rodoviária da cidade. Ela não queria vingança ou dinheiro, ela apenas precisava que a verdade fosse dita em voz alta. A validação da dor é o primeiro passo para o início de uma cura verdadeira. A capacidade de assumir os próprios erros de forma clara e direta é um sinal de extrema maturidade espiritual. Poucas pessoas têm a nobreza de olhar nos olhos de quem machucaram e dizer que foram covardes no passado. Comente de qual estado você está nos acompanhando hoje e se você já precisou perdoar alguém que demorou a pedir desculpas. A nossa roda de conversa se enriquece muito com a participação de todos vocês. Antes que Carol pudesse responder à confissão sincera de Rodrigo, uma voz grossa e amigável soou ao lado da mesa de plástico. Um homem mais velho, de pele queimada pelo sol e roupas simples, parou perto deles com um carrinho de balas. Era o seu Tiago, o vendedor ambulante que trabalhava na mesma avenida que a jovem sobrevivente. Ele olhava para o empresário de terno com uma expressão de desconfiança protetora. "Está tudo bem por aqui, minha filha?" O homem mais velho perguntou diretamente para Carol, ignorando o homem rico por completo. "Eu vi você saindo da sua esquina com esse rapaz e fiquei preocupado com a situação. Se ele estiver te incomodando, é só dar um sinal que a gente resolve o problema rapidinho. O pessoal da rua cuida dos seus, você sabe muito bem disso." A intervenção do vendedor humilde tocou Rodrigo de uma forma profunda e quase dolorosa em sua alma. Aquele homem com as mãos sujas de graxa e os dentes falhos era muito mais protetor do que ele jamais conseguiu ser. A solidariedade verdadeira nascia nas calçadas sujas, enquanto o egoísmo prosperava nas mansões fechadas da elite. Rodrigo sentiu um imenso respeito por aquele senhor desconhecido. "Está tudo bem, seu Tiago. Muito obrigada pela preocupação de verdade." Carol respondeu com um sorriso doce e cansado. "Esse é o Rodrigo, um conhecido antigo que resolveu me pagar um almoço hoje à tarde. Pode seguir o seu caminho tranquilo, eu sei me cuidar muito bem. Deus acompanhe as suas vendas neste calor terrível que está fazendo." O homem mais velho assentiu devagar, ainda lançando um olhar de aviso para o milionário antes de voltar a empurrar o carrinho de balas. A cena deixou claro para Rodrigo que a mulher à sua frente havia construído uma nova família nas adversidades das ruas. Ela não era uma donzela indefesa, esperando por um resgate mágico de um príncipe arrependido. Ela era uma leoa machucada que aprendeu a sobreviver no meio da selva de concreto. Carol terminou a última garfada de comida em silêncio e empurrou o prato vazio para o centro da mesa. Ela limpou a boca com o guardanapo de papel e bebeu o resto do suco de laranja natural de uma só vez. A refeição devolveu um pouco de cor às suas bochechas pálidas, mas o cansaço dos seus olhos permanecia intacto. Ela olhou para a rua movimentada, avaliando as horas pelo movimento dos carros. "Muito obrigada pela comida quente. Fazia tempo que eu não sentia o gosto de um bife acebolado." Ela agradeceu de forma educada, mas distante e formal. "Eu preciso voltar para minha barraca de lona agora mesmo. O fim de tarde está se aproximando e o movimento dos carros no sinal aumenta bastante. É o melhor horário para vender água para os motoristas cansados que estão voltando do trabalho." Ela começou a se levantar da cadeira de plástico, mas o desespero tomou conta do coração de Rodrigo em uma fração de segundo.
Ele não suportava a ideia de deixá-la voltar para aquele pedaço de papelão imundo debaixo da ponte. Ele precisava tomar uma atitude drástica para retirá-la das ruas, mas sabia que o orgulho dela seria a maior barreira. O dinheiro dele precisava servir para alguma coisa boa pela primeira vez em muito tempo. Carol, por favor, espere só um minuto, ele pediu, levantando-se apressado e colocando as mãos espalmadas sobre a mesa suja. Eu não posso te obrigar a nada, eu sei disso muito bem, mas o sol vai se pôr logo e a temperatura vai cair bastante nessa madrugada fria de outono. Eu não vou conseguir fechar os olhos sabendo que você está dormindo no chão de asfalto gelado. A vendedora parou no lugar, segurando as alças da calça folgada com as mãos calejadas pelo trabalho duro. Ela estava exausta de lutar contra a dureza da vida, mas a sua dignidade era o seu bem mais valioso no momento. Ela não queria depender do homem que havia destruído as suas esperanças no passado recente. A rua era perigosa e cruel, mas pelo menos pertencia apenas a ela. E o que você sugere que eu faça, Rodrigo? Ela questionou com um tom de voz áspero e desafiador. Você quer me levar para a sua mansão luxuosa e me esconder no quarto de hóspedes para que a sua mãe não descubra o meu paradeiro? Ou você vai me colocar em um apartamento alugado no subúrbio e me visitar aos finais de semana quando sentir saudade do passado? As palavras dela eram como dardos venenosos carregados de verdades dolorosas. Rodrigo balançou a cabeça rapidamente, rejeitando todas aquelas opções humilhantes. Ele queria oferecer a ela o mundo inteiro em uma bandeja de prata polida, mas sabia que precisava começar devagar. Ele precisava construir uma ponte de confiança em cima dos escombros da destruição que causou no coração dela. Eu sugiro apenas um quarto de hotel limpo e seguro para você dormir essa noite em paz. Ele propôs com uma voz calma e apaziguadora, como quem conversa com um passarinho assustado. Apenas um lugar com um colchão macio, um chuveiro com água quente e uma porta trancada por dentro. Você não precisa falar comigo nunca mais depois de amanhã, se essa for a sua vontade definitiva. Mas, por favor, aceite essa noite de descanso como uma ajuda de um ser humano para outro. A proposta balançou as defesas erguidas com tanto esforço ao redor do coração cansado da jovem sobrevivente. A memória de um banho quente descendo pelas costas e o cheiro de lençóis lavados invadiram a mente dela com uma força esmagadora. O corpo dela doía em lugares que ela nem sabia que existiam, clamando por um momento mínimo de trégua. A luta diária pela sobrevivência estava cobrando um preço altíssimo de sua saúde frágil. O orgulho é um escudo necessário nas horas mais difíceis da nossa vida solitária. Mas o cansaço profundo tem o poder de quebrar até mesmo as barreiras mais resistentes do coração humano. Ela olhou para os próprios sapatos furados e depois para o rosto aflito do homem engravatado de pé à sua frente. As lágrimas de exaustão ameaçaram cair, mas ela engoliu o choro de forma silenciosa. Tudo bem, apenas por esta noite fria. Ela cedeu em um sussurro quase inaudível, rendendo-se à necessidade do próprio corpo doente. Mas com uma condição absoluta e inegociável, Rodrigo. Eu fico com a chave do quarto e você não tenta entrar de jeito nenhum. Se você cruzar essa linha de respeito, eu volto para a minha barraca velha na mesma hora. Rodrigo assentiu vigorosamente, sentindo um imenso alívio lavar a sua alma conturbada pelo remorso e pela culpa acumulada. Ele concordou com todas as exigências dela, prometendo que manteria uma distância segura durante todo o tempo. Ele tirou uma nota alta da carteira de couro legítimo, deixou em cima da mesa de plástico e os dois caminharam em direção ao carro importado na avenida. O caminho para a redenção era longo e cheio de espinhos afiados, mas ele estava finalmente dando o primeiro passo certo em direção à luz. Rodrigo abriu a porta do passageiro do seu carro, importado com um cuidado quase reverencial. Carol parou na beira da calçada e olhou para o banco de couro claro e impecável. Ela sentiu uma vergonha profunda de suas roupas sujas e manchadas de poeira da rua. O contraste entre a miséria dela e o luxo dele nunca pareceu tão cruel e evidente como naquele instante. Ela hesitou por vários segundos, abraçando o próprio corpo com os braços finos e marcados pelo sol.
Rodrigo percebeu o constrangimento no olhar baixo da mulher que ele tanto amava. Ele tocou levemente no cotovelo dela, transmitindo uma segurança silenciosa através daquele pequeno gesto. Ele sussurrou que o carro era apenas um pedaço de metal, sem importância alguma. Muitas vezes, a vida nos coloca em situações onde nos sentimos menores do que as outras pessoas ao nosso redor. Se você já sentiu vergonha da sua própria realidade por causa do julgamento alheio, inscreva-se no nosso canal. Nós somos uma família que entende que o verdadeiro valor de alguém não está nas roupas que veste. O caráter é a vestimenta mais bonita que um ser humano pode usar. A vendedora finalmente entrou no veículo e sentou-se na ponta do banco macio com extrema cautela. Ela tentava ocupar o menor espaço possível para não encostar nos acabamentos de madeira brilhante. O ar frio do equipamento de ventilação bateu em seu rosto suado, causando um arrepio involuntário em sua espinha. O cheiro de perfume caro e couro novo inundou os seus pulmões acostumados com a poluição. Rodrigo fechou a porta suavemente e deu a volta pela frente do carro em passos lentos. Ele entrou no banco do motorista e ligou o motor silencioso com um aperto de botão. O isolamento acústico do veículo cortou imediatamente o som caótico da avenida movimentada. O silêncio dentro da cabine tornou-se absoluto, pesado e carregado de lembranças de um tempo feliz. Nós precisamos passar na minha barraca antes de ir para qualquer lugar, Carol avisou com uma voz firme e inegociável. Eu tenho uma mochila com algumas roupas e a minha caixa de isopor velha guardadas lá. Eu não vou abandonar as únicas coisas que me mantiveram viva durante todos esses anos. O empresário assentiu com a cabeça, compreendendo o valor sentimental daquelas posses tão escassas e simples. Ele engatou a marcha e dirigiu em velocidade muito baixa por 2 pequenos quarteirões daquela via movimentada. Ele estacionou novamente perto do muro pichado, bem ao lado da estrutura de lona e pedaços de madeira. A realidade brutal das ruas bateu no vidro do carro luxuoso mais uma vez. Ele se ofereceu para descer e ajudar a recolher os pertences dela debaixo do sol forte da tarde. Carol balançou a cabeça de forma negativa, pedindo que ele ficasse esperando dentro do veículo seguro. Ela queria enfrentar aquele momento de despedida da calçada completamente sozinha. A rua havia sido o seu inferno pessoal, mas também foi a sua única casa durante muito tempo. A vendedora abriu a porta do carro e caminhou até a lona rasgada que a protegia da chuva e do sereno. Ela se abaixou e retirou uma mochila desbotada de dentro de um caixote de feira empoeirado. Dentro da bolsa havia 2 mudas de roupas gastas, uma escova de dentes pela metade e um pente quebrado. Aquilo era tudo o que restava da vida da jovem, cheia de sonhos de 4 anos atrás. É impressionante como precisamos de muito pouco para sobreviver quando a vida tira todas as nossas certezas. Se você concorda que a nossa bagagem mais importante é invisível aos olhos, deixe o seu curtir neste vídeo. A sua curtida ajuda a espalhar a nossa mensagem de esperança para milhares de corações aflitos. Cada interação sua fortalece a nossa roda de conversa. Ela pegou a caixa de isopor rachada e olhou para o espaço vazio na calçada de cimento irregular. Algumas lágrimas solitárias escorreram pelo rosto abatido da mulher de 26 anos. Eram lágrimas de um alívio misturado com o medo paralisante do desconhecido que a aguardava. Ela estava deixando o fundo do poço, mas não tinha certeza de que o homem no carro não a empurraria de volta. Carol caminhou de volta para o veículo com os seus poucos pertences, abraçados junto ao peito magro. Rodrigo abriu a porta traseira por dentro para que ela pudesse acomodar a caixa e a mochila manchada. Ela voltou a se sentar no banco do passageiro e encostou a cabeça no vidro frio da janela escura. O cansaço físico e mental começou a cobrar o seu preço de forma devastadora e impiedosa.
Para onde nós vamos agora? Ela perguntou num fio de voz, fechando os olhos pesados de sono acumulado. A exaustão era tanta que ela mal conseguia manter o pescoço reto sobre os ombros caídos. A refeição quente e o ambiente climatizado do carro agiram como um sedativo poderoso em seu organismo fraco. Ela apenas queria fechar os olhos e esquecer o mundo lá fora por algumas horas. Eu conheço um lugar calmo e discreto a poucos quilômetros daqui. Rodrigo respondeu com uma voz mansa e acolhedora. É uma pousada simples, mas muito limpa e segura para você descansar em paz esta noite. Eu sei que você não se sentiria bem entrando em um hotel de luxo cheio de pessoas no saguão. Eu quero que você se sinta protegida, sem os olhares curiosos de ninguém. A sensibilidade dele ao escolher o lugar surpreendeu Carol de uma maneira muito profunda e sincera. Ele poderia ter levado a ex-namorada para o hotel mais caro da cidade apenas para exibir o seu poder financeiro, mas ele pensou no bem-estar dela, na vergonha que ela sentia da própria aparência desgastada. Aquele era um lampejo do Rodrigo atencioso por quem ela havia se apaixonado no passado distante. Pequenas atitudes de cuidado valem muito mais do que grandes demonstrações de riqueza e poder material. Escreva nos comentários de qual cidade ou estado você está ouvindo essa história neste exato momento. Gosto de saber até onde as nossas palavras de afeto e respeito estão alcançando. A sua participação enche este canal de vida e propósito real. O trajeto durou cerca de 20 minutos pelas ruas arborizadas de um bairro mais afastado do centro da cidade. Carol acabou cochilando no banco do passageiro, embalada pelo balanço suave do veículo de alto padrão. Rodrigo dirigia devagar, observando o rosto sereno e marcado da mulher adormecida ao seu lado. A respiração dela era curta e superficial, típica de quem dorme sempre em estado de alerta e tensão constante. Eles chegaram à frente de uma pequena pousada charmosa, com paredes pintadas em tons pastéis e muitas plantas na entrada. O empresário desligou o motor e tocou gentilmente no ombro de Carol para despertá-la do sono leve. Ela abriu os olhos assustada, puxando o ar com força, como se esperasse um ataque iminente vindo da escuridão. Levou alguns segundos para que ela lembrasse que estava segura dentro de um carro trancado. Nós chegamos, o lugar é bem tranquilo como eu prometi, ele disse, tentando acalmar o susto da jovem sobrevivente. Ele desceu do carro, pegou a mochila velha no banco de trás e abriu a porta para ela sair. Eles caminharam lado a lado até a recepção da pousada, que cheirava a cera de chão e flores frescas. A diferença de classes entre os dois ainda era óbvia, mas o ambiente familiar amenizava o desconforto geral. Uma senhora de cabelos brancos e sorriso bondoso atendeu o casal no pequeno balcão de madeira rústica. Ela não fez nenhuma pergunta indiscreta e não lançou olhares de reprovação para as roupas sujas de Carol. Rodrigo pediu o quarto mais silencioso dos fundos e pagou a diária com dinheiro em espécie para não deixar rastros. Ele pegou a chave de metal com um chaveiro de madeira e virou-se para a ex-namorada calada. O seu quarto fica no final do corredor, longe de qualquer barulho da rua movimentada, ele explicou, entregando a chave diretamente nas mãos calejadas dela. Eu vou ficar no meu carro estacionado aqui na frente por algum tempo, caso você precise de alguma coisa urgente. Depois eu vou para minha casa, e amanhã de manhã eu volto para conversarmos com calma. Você tem a minha palavra de que eu não vou bater na sua porta. A confiança é um terreno muito difícil de ser cultivado novamente depois que a terra foi arrasada pela mentira. Mas a atitude respeitosa do empresário estava começando a regar uma pequena semente de esperança no peito da jovem. Se você já precisou reconstruir a confiança em alguém, ative o sininho das notificações do nosso canal. Nossas histórias sempre trazem reflexões sobre essas lutas diárias que todos nós enfrentamos calados. Carol apertou o metal frio da chave entre os dedos trêmulos, sentindo o peso daquela pequena promessa de segurança absoluta. Ela olhou nos olhos do homem que havia destruído o seu coração e enxergou apenas um arrependimento genuíno e dilacerante. Ela não estava pronta para perdoá-lo, mas estava pronta para aceitar o teto seguro que ele oferecia naquela noite.
Ela pegou a mochila das mãos dele com um aceno silencioso de cabeça. A vendedora caminhou pelo corredor estreito, pisando no tapete macio com os seus chinelos gastos e sujos de lama seca. Cada passo afastava um pouco mais o frio das madrugadas passadas ao relento no cimento gelado da cidade grande. Ela parou em frente à porta de madeira escura e destrancou a fechadura com as mãos, ainda tremendo bastante. O som do trinco se abrindo pareceu a música mais linda que ela ouviu em 4 anos de solidão pura. O quarto era simples, mas extremamente limpo e aconchegante para quem estava acostumada a dormir no chão duro. Havia uma cama grande com lençóis brancos esticados, um pequeno guarda-roupa de canto e uma televisão na parede. A janela estava entreaberta, deixando entrar a brisa fresca do final da tarde e o canto distante de alguns pássaros. Carol trancou a porta por dentro e girou a chave 2 vezes para garantir a sua própria proteção noturna. O peso de 4 anos de miséria, medo e abandono pareceu desabar sobre os seus ombros de uma só vez. Ela soltou a mochila no chão limpo e encostou as costas na porta de madeira fria, escorregando lentamente até sentar no chão. As lágrimas que ela segurou com tanta força durante toda a tarde finalmente encontraram o caminho da liberdade. Ela chorou em silêncio, cobrindo a boca com as 2 mãos para abafar os próprios soluços de dor acumulada. Chorar sozinho em um quarto fechado é a forma mais crua que a alma encontra para lavar as suas próprias feridas invisíveis. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa especial que sempre foi o seu porto seguro nas horas de desespero e pranto amargo. Precisamos valorizar os amigos que nos estendem a mão quando o mundo inteiro parece virar as costas para as nossas dores. O apoio certo salva vidas de forma silenciosa. Era um choro de alívio por não precisar ter medo de ser atacada na rua durante a madrugada escura. Era um pranto de dor pela humilhação de ter chegado ao fundo do poço por causa do orgulho de terceiros. A imagem da mãe de Rodrigo sorrindo de forma vitoriosa cruzou a mente dela, trazendo um gosto amargo à boca ressecada. O dinheiro havia vencido o amor no passado, e as cicatrizes daquela derrota cobriam o corpo e a alma da jovem moça. Após vários minutos chorando sentada no tapete macio, Carol encontrou forças para se levantar e caminhar até o banheiro claro. O ambiente cheirava a sabonete floral e as toalhas brancas estavam dobradas perfeitamente sobre uma pequena prateleira de vidro. Ela se olhou no espelho grande acima da pia e quase não reconheceu a mulher refletida no vidro brilhante. Os cabelos estavam opacos, os olhos estavam fundos e a pele estava castigada pelo sol implacável daquela cidade quente. Ela tirou as roupas doadas e sujas com repulsa, jogando as peças gastas no canto do chão de cerâmica fria. O corpo magro exibia pequenos hematomas e arranhões de uma vida inteira dedicada à sobrevivência no asfalto impiedoso. Ela abriu o registro do chuveiro e esperou que a água aquecesse antes de entrar debaixo do jato forte e relaxante. Quando a água quente tocou o topo da sua cabeça, um gemido longo e dolorido escapou de sua garganta apertada. A sensação da água quente, lavando a sujeira e a poeira de vários meses seguidos, era algo divino e indescritível. Carol pegou um pequeno sabonete da embalagem plástica e esfregou a pele com força, querendo arrancar as memórias ruins. A espuma branca escorria pelo ralo, levando a fuligem dos escapamentos dos ônibus e a terra da calçada irregular. Ela lavou os cabelos várias vezes, sentindo os fios pesados se soltarem da crosta de sujeira e suor antigo. Enquanto isso, do lado de fora da pousada, Rodrigo continuava sentado no banco de couro do seu carro luxuoso desligado. Ele observava a janela do quarto dela através do vidro do para-brisa, vendo a luz acesa cortar o início da noite escura. As mãos dele apertavam o volante com força, enquanto a mente viajava para um passado cheio de erros imperdoáveis e covardia. A lembrança do dia em que ele a expulsou da própria vida queimava no peito dele como uma brasa acesa e constante.
Ele lembrou das palavras venenosas que a sua mãe usou para envenenar a sua mente fraca e facilmente influenciável na juventude. Ela dizia que pessoas do nível de Carol só queriam uma passagem de primeira classe para o mundo das facilidades financeiras. Rodrigo, criado em uma bolha de privilégios irreais, deixou-se levar pela desconfiança plantada pela senhora de modos finos e coração gelado. O preço daquela ingenuidade infantil foi pago com a saúde mental e física da mulher que ele jurava proteger para sempre. A influência familiar pode ser um porto seguro ou uma âncora pesada que nos afunda no mar da amargura sem fim. Ninguém deveria ter o poder de ditar os caminhos do nosso próprio coração baseado apenas em contas bancárias vazias. Inscreva-se no canal para continuarmos desatando os nós dessas histórias complexas que se parecem muito com as nossas vidas. A vida real não aceita ensaios, e cada escolha errada cobra um preço muito alto no futuro. O empresário rico pegou o celular apagado no bolso do paletó e olhou para a tela preta com aversão profunda. Ele sabia que, em algum momento muito próximo, teria que enfrentar a fúria e a manipulação da matriarca de forma definitiva. Mas, pela primeira vez em 37 anos de existência, ele não sentia medo de desagradar a dona do dinheiro da família. A visão de Carol dormindo em um papelão havia destruído a sua submissão cega e quebrado as suas correntes invisíveis. Ele decidiu que não voltaria para o apartamento vazio e frio onde morava sozinho cercado de obras de arte caríssimas. Rodrigo não arredaria o carro da frente daquela pequena pousada simples durante a madrugada inteira de forma alguma. Ele queria ser a primeira coisa que ela veria pela manhã, caso decidisse olhar pela janela antes de ir embora. Era uma forma torta e imperfeita de garantir a segurança dela, mas era a única forma que ele conhecia naquele instante sombrio. A luz do quarto apagou de repente, deixando a fachada dos fundos da pousada completamente imersa na escuridão da noite. Rodrigo suspirou aliviado, imaginando a mulher amada finalmente descansando o corpo exausto sob os cobertores grossos e limpos. Ele abaixou o banco do carro o máximo possível, cruzou os braços sobre o peito e fechou os olhos pesados. A noite seria longa, fria e desconfortável, mas aquele era o lugar mais certo em que ele poderia estar no mundo inteiro. Dentro do quarto silencioso, Carol estava deitada na cama macia, vestindo uma das camisetas limpas que tirou de sua mochila velha. O cheiro de roupa lavada e sabonete floral preenchia o ambiente pequeno, trazendo uma paz que ela julgava estar perdida para sempre. O colchão afundava debaixo do seu corpo leve, abraçando os seus ossos cansados com uma ternura quase esquecida. Ela puxou o lençol macio até o queixo, sentindo a proteção e o calor tomarem conta de todas as suas extremidades frias. Apesar da exaustão extrema de todo o seu organismo debilitado, o sono demorou bastante tempo para chegar de fato. A mente de Carol trabalhava de forma acelerada, repassando os acontecimentos daquela tarde maluca e totalmente imprevisível no asfalto quente. O reencontro com o amor do passado abriu caixas de memórias que ela havia trancado a 7 chaves no fundo do coração ferido. Ela não queria criar falsas esperanças em relação a um homem que já havia falhado com ela de forma tão brutal e covarde. Mesmo assim, a atitude dele de pagar o almoço e garantir aquele quarto seguro provava que algo havia mudado dentro dele. O olhar arrogante do executivo de sucesso havia dado lugar a um olhar quebrado, cheio de culpa e de uma dor muito profunda. A dor ensina lições que o dinheiro jamais conseguirá comprar em nenhuma loja de luxo deste mundo materialista e egoísta. Carol virou de lado na cama espaçosa, encolhendo-se em posição fetal, e finalmente deixou que o cansaço vencesse a barreira dos pensamentos soltos. O sol nasceu algumas horas depois, pintando o céu da cidade com tons de laranja vibrante e rosa muito claro. Os primeiros sons de pássaros começaram a invadir o quarto através da pequena fresta da janela de madeira entreaberta. A jovem vendedora abriu os olhos lentamente, sentindo uma confusão momentânea ao não enxergar o teto de lona esburacado de sempre.
Ela piscou várias vezes, assimilando o ambiente confortável e limpo ao seu redor com uma estranha sensação de paz duradoura. Ela se levantou com calma, sentindo as pernas um pouco fracas, mas a mente muito mais lúcida do que nos últimos meses difíceis. Ela caminhou até a janela em passos curtos e afastou a cortina de tecido fino com muito cuidado para não fazer barulho. O seu coração deu um pulo assustado dentro do peito ao olhar para a rua deserta na frente da pequena pousada familiar. O carro importado de Rodrigo continuava estacionado exatamente no mesmo lugar escuro da noite anterior. Através do vidro levemente embaçado pelo sereno da madrugada fria, ela conseguiu ver o contorno do corpo do homem encolhido no banco abaixado. O milionário havia passado a noite inteira dormindo de forma desconfortável no próprio carro, apenas para garantir que ela estaria segura ali dentro. Aquele gesto silencioso e desajeitado de proteção feriu o orgulho da jovem sobrevivente de uma forma boa e reconfortante. Ela soltou a cortina e encostou a testa no vidro frio da janela pequena, sentindo uma lágrima teimosa escapar dos seus olhos escuros. A muralha de ressentimento que ela havia construído durante 4 anos de sofrimento solitário começou a mostrar as suas primeiras rachaduras invisíveis. Ela lavou o rosto com água gelada na pia do banheiro branco e colocou a outra roupa limpa que estava guardada na sua mochila gasta. Ela penteou os cabelos ainda úmidos com os dedos das mãos e respirou fundo, puxando o ar novo para os seus pulmões cansados. A decisão sobre o que fazer a partir daquele momento mudaria o destino de ambos de forma drástica e permanente. Carol pegou a sua mochila desbotada e a caixa de isopor rachada, destrancou a porta de madeira e saiu para o corredor silencioso e vazio. Ela entregou a chave de metal para a mesma senhora simpática da recepção, que lhe desejou um excelente dia com um sorriso maternal sincero. A vendedora abriu a porta de vidro da entrada principal e o vento gelado da manhã bateu no seu rosto limpo e renovado pela esperança frágil. Ela caminhou em passos firmes e decididos em direção ao carro de luxo estacionado, pronta para ter a conversa mais difícil de toda a sua vida sofrida. A calçada de cimento estava úmida por causa do orvalho frio da madrugada. Carol segurou a alça da sua mochila com força e caminhou até a janela do motorista. O vidro escuro do carro de luxo estava coberto por uma fina camada de neblina matinal. Ela bateu com os nós dos dedos no vidro gelado em 3 toques muito suaves e compassados. Dentro do veículo, Rodrigo acordou em um sobressalto provocado pelo som repentino. O pescoço dele doía muito por ter dormido tantas horas em uma posição completamente torta. O paletó caro estava amassado e o rosto exibia as marcas de uma noite mal dormida. Ele apertou o botão e o vidro abaixou lentamente, revelando o rosto apreensivo do milionário solitário. Ele olhou para a mulher de pé na calçada e sentiu um alívio imenso lavar o seu peito apertado. Ela estava limpa, com os cabelos penteados e usava roupas simples, porém cheirosas. O olhar de Carol não carregava mais aquela dureza raivosa do dia anterior. Havia uma curiosidade frágil e uma gratidão silenciosa brilhando naquelas pupilas cansadas. "Você realmente passou a noite inteira dormindo nesse banco duro?" Ela perguntou com a voz embargada e baixa. "Você tem uma cama enorme esperando por você na sua casa enorme. Por que escolheu quebrar as costas nesse espaço minúsculo durante uma madrugada tão fria?" Quando alguém abre mão do próprio conforto para cuidar de nós, o coração percebe a verdade imediatamente. Se você valoriza quem fica ao seu lado nas madrugadas frias da vida, peço que se inscreva no nosso canal. Fazemos essas histórias para pessoas que ainda acreditam no cuidado sincero e sem interesses. A sua inscrição fortalece a nossa roda de conversa diária. Eu não conseguiria pregar os olhos naquela cama enorme sabendo dos perigos que você já enfrentou. Rodrigo respondeu com uma sinceridade que desarmou as defesas da jovem. Eu precisei ficar aqui para ter certeza de que ninguém faria mal a você durante o seu descanso. A minha casa não é um lar há 4 longos anos, Carol. O meu único lar é onde você estiver segura.
As palavras dele flutuaram no ar frio da manhã como uma promessa sagrada e pesada. A vendedora apertou a caixa de isopor contra o corpo, tentando esconder a emoção que ameaçava transbordar. Ela abriu a porta do passageiro sem pedir permissão e sentou-se novamente no banco de couro macio. O silêncio entre eles não era mais de tensão, mas de uma expectativa madura e profunda. Nós precisamos conversar de verdade antes que o sol esquente e a cidade acorde, ela disse olhando para as próprias mãos pousadas no colo. Eu agradeço pela noite de sono e pelo banho quente que curou as minhas feridas físicas. Mas a minha alma ainda está machucada, Rodrigo, e eu não posso simplesmente esquecer tudo o que a sua família me fez. O dinheiro da sua mãe destruiu a minha vida inteira. O empresário ligou o carro apenas para acionar o aquecedor e espantar o frio cruel que tomava conta da cabine. Ele não olhou para o volante, mas manteve os olhos fixos no perfil delicado da mulher ao seu lado. Ele sabia que aquele era o momento crucial que definiria o resto da sua existência na Terra. Ele respirou fundo, puxando a coragem que lhe faltou no passado distante. O dinheiro pode comprar muitas coisas e resolver muitos problemas, mas nunca vai comprar a paz de uma consciência limpa. Deixe o seu curtir neste vídeo se você também acha que a paz de espírito vale mais do que qualquer riqueza material. Esse pequeno gesto ajuda muito para que nossas reflexões cheguem a mais pessoas. Vamos juntos espalhar valores reais e verdadeiros. A minha mãe não tem mais poder sobre as minhas decisões ou sobre o meu futuro, Rodrigo declarou com uma firmeza que Carol nunca tinha visto nele antes. Durante a madrugada, eu tomei a decisão mais importante da minha vida inteira. Eu não vou voltar para aquela empresa de fachada que só serve para alimentar o ego doentio da minha família. Eu vou abrir mão da minha parte na herança e do controle dos negócios ainda hoje. Carol arregalou os olhos escuros, chocada com o peso absoluto daquela confissão inesperada. Ela conhecia a lealdade cega que ele nutria pelo império financeiro construído pelo avô dele há décadas. Abandonar tudo aquilo significava cortar os próprios laços sanguíneos e recomeçar do zero absoluto. Ela engoliu em seco, tentando processar a dimensão do sacrifício que ele estava disposto a fazer. Você não pode fazer isso de cabeça quente depois de dormir mal em um carro, ela advertiu com um tom de preocupação genuína na voz. Você foi criado para herdar aquele império e não sabe viver fora daquela bolha de proteção máxima. A culpa que você está sentindo agora não pode destruir o seu futuro para sempre. Você vai se arrepender quando o dinheiro faltar e a dificuldade bater na sua porta. Rodrigo balançou a cabeça de forma negativa, exibindo um sorriso triste e cheio de certezas dolorosas. Ele esticou a mão direita e tocou suavemente na ponta dos dedos gelados da vendedora de água. Ela não recuou diante do toque morno, permitindo que a pele dele sentisse os calos formados pelo trabalho duro. Era a primeira conexão física e real que eles tinham depois de tantos anos separados pelo abismo da arrogância. A maior dificuldade da minha vida foi acordar todos os dias e perceber que eu expulsei a mulher que me amava por puro medo. Ele sussurrou com os olhos cheios de lágrimas não derramadas. Eu não estou fazendo isso por pena de você, eu estou fazendo isso para salvar o que sobrou de mim. O dinheiro deles é sujo de orgulho e eu não quero mais essa sujeira manchando as minhas mãos. Eu quero trabalhar com algo que tenha significado real e humano. Curar as feridas da alma leva muito tempo e exige uma paciência infinita de quem está ao nosso redor. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa especial que teve paciência com você nos seus piores dias de dor. Enviar uma mensagem carinhosa hoje pode mudar o destino de quem a recebe com gratidão. Nunca subestime o poder gigantesco de um pequeno ato de amor. Carol olhou para o fundo dos olhos do homem maduro e viu que o menino mimado do passado havia finalmente morrido. A dor e a perda haviam forjado um caráter forte e decidido dentro daquele paletó amassado pela noite fria. Ela sentiu uma ponta de esperança nascer no meio das cinzas do seu coração partido em 1000 pedaços. Mas a cautela de quem morou na rua por muito tempo ainda falava mais alto na mente dela. Eu não tenho nada a oferecer a você, além da minha companhia quebrada e do meu trauma pesado.
Ela confessou com uma honestidade nua e cortante. Eu ainda tenho crises de choro, ainda sinto medo do escuro e ainda me sinto um lixo em alguns dias ruins. Eu não sou mais aquela menina sorridente que você conheceu na porta da faculdade há 4 anos. A rua roubou a minha inocência e endureceu os meus sentimentos para sempre. Eu não estou procurando a menina do passado, Carol. Ele respondeu apertando os dedos dela com um pouco mais de firmeza e amor. Eu estou olhando para uma mulher sobrevivente, para a pessoa mais forte e admirável que eu já cruzei na vida. Eu quero ajudar você a carregar esse trauma até que ele fique leve o suficiente para não doer mais. Nós vamos curar as nossas feridas um dia de cada vez, sem nenhuma pressa ou pressão. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, apenas sentindo o calor das mãos unidas dentro da cabine aquecida do carro importado. O sol finalmente rompeu a barreira dos prédios altos e iluminou o rosto dos dois com uma luz dourada e gentil. A vendedora de água sentiu uma lágrima quente escorrer pela bochecha limpa, mas não fez nenhum esforço para enxugá-la rapidamente. Era uma lágrima de limpeza, de perdão e de um recomeço muito difícil e lento. Romper laços com pessoas que nos fazem mal é muito doloroso, mesmo quando essas pessoas são da nossa própria família de sangue. Se você já teve que tomar uma decisão drástica para salvar a sua saúde mental, comente de qual cidade ou estado você está nos ouvindo hoje. Gosto de imaginar a força imensa que existe espalhada por cada canto do nosso país. A sua história de superação pode inspirar muitas outras pessoas. Naquela mesma manhã, Rodrigo cumpriu a palavra que deu à mulher amada dentro do carro frio. Ele dirigiu até a mansão da família, caminhou até o escritório da mãe e colocou as chaves da empresa sobre a mesa de mogno brilhante. A senhora idosa e arrogante gritou, ameaçou deserdá-lo e o chamou de ingrato e louco na frente dos empregados da casa. Mas as palavras dela não causavam mais nenhum efeito no homem liberto das suas próprias correntes invisíveis. Ele arrumou 2 malas apenas com as suas roupas e pertences pessoais mais importantes e deixou o luxo absurdo para trás. Ele não levou os relógios caros e nem os cartões de crédito vinculados às contas gordas da grande empresa. Ele saiu pela porta da frente da mansão, sentindo-se o homem mais pobre de dinheiro e o mais rico de espírito do mundo inteiro. A liberdade custou muito caro, mas o gosto dela era doce e inesquecível na boca ressecada pela mentira de tantos anos. Rodrigo usou o dinheiro das suas economias pessoais antigas para alugar uma casa simples em um bairro muito tranquilo e arborizado. Era uma casa com quintal de terra, muros baixos e janelas de madeira que deixavam o sol entrar sem pedir licença de ninguém. Ele não levou Carol para morar com ele imediatamente, respeitando o tempo que ela precisava para voltar a confiar na vida a 2. Ele pagou adiantado um pequeno apartamento para ela algumas ruas abaixo da sua nova residência humilde. A reconstrução de um ser humano que perdeu tudo não acontece da noite para o dia, como nos filmes de romance barato de televisão. Carol precisou de meses de acompanhamento profissional constante para lidar com os traumas das madrugadas passadas no asfalto quente e violento. Rodrigo a acompanhava em todas as consultas e esperava na recepção lendo revistas velhas e rezando em profundo silêncio. O antigo orgulho deu lugar a uma parceria baseada no cuidado diário e no respeito absoluto pela dor do outro ser humano. O empresário rico precisou aprender a viver como um homem comum da cidade grande pela primeira vez na sua vida inteira. Ele comprou uma pequena mercearia de bairro e começou a trabalhar atrás do balcão, cortando queijo e pesando frutas frescas diariamente. A ausência do luxo não o machucou, pois cada sorriso de bom dia dos vizinhos preenchia o vazio profundo que o dinheiro nunca cobriu. Aos 38 anos de idade, ele finalmente aprendeu o verdadeiro significado do trabalho honesto e muito simples. O tempo é o único remédio capaz de amolecer os corações que foram petrificados pelas grandes e devastadoras decepções amorosas do passado. Carol voltou a estudar aos poucos, fazendo cursos curtos e recuperando a vontade imensa de construir o próprio caminho de forma independente. Aos domingos,
Ela e Rodrigo almoçavam juntos na varanda da casa dele, conversando sobre coisas simples e ouvindo músicas antigas no rádio de pilha. O amor deles renasceu, não como uma paixão avassaladora e inconsequente, mas como uma árvore frondosa de raízes muito fundas e fortes. Cerca de 2 anos depois daquele encontro terrível e assustador no sinal de trânsito fechado, a ferida antiga finalmente parou de sangrar por completo. Eles decidiram de coração aberto que era a hora exata de unir os caminhos sob o mesmo teto de forma definitiva e madura. O casamento não teve convidados ilustres, roupas de grife importadas ou festas enormes em salões de clubes caríssimos da alta sociedade. Foi apenas uma assinatura em um cartório vazio, seguida de um almoço alegre na pequena padaria onde ela conseguiu os primeiros isopores de água. A mãe de Rodrigo nunca mais procurou o único filho, depois do dia nublado em que ele abriu mão da herança milionária para sempre. Ela continuou morando na mansão gigantesca, cercada por empregados calados que a suportavam apenas pelo salário alto pago no final do mês. A velhice dela foi fortemente marcada por uma solidão luxuosa, bebendo vinhos raros em taças de cristal e conversando com paredes mudas da casa. A fortuna incalculável manteve as aparências impecáveis para a sociedade, mas apodreceu a alma da matriarca até o seu último suspiro de vida terrena. Às vezes, perder tudo o que achávamos importante é a única maneira dolorosa de encontrar aquilo que realmente tem valor infinito nesta vida passageira. Rodrigo e Carol construíram uma família linda baseada na verdade, na resiliência e na certeza absoluta de que ninguém soltaria a mão de ninguém jamais. A velha caixa de isopor rachada foi guardada em uma prateleira alta na garagem da casa nova com muito carinho e cuidado extremo. Ela servia sempre como um lembrete visual e eterno de que o fundo do poço obscuro pode ser o melhor lugar para pegarmos impulso em direção à luz. Hoje, nós caminhamos juntos por uma história emocionante sobre o peso gigantesco das nossas escolhas e a capacidade milagrosa de redenção do coração humano. A vida nos ensina constantemente que as segundas chances de fato existem, mas cobram um preço altíssimo de humildade, perdão e renúncia verdadeira de todos nós. Nem todo mundo tem a coragem moral de assumir os próprios erros e descer do pedestal imaginário para reconstruir o que quebrou no passado distante. Mas aqueles que têm essa bravura imensa descobrem maravilhados que o amor real e sincero sobrevive até mesmo ao asfalto mais quente e cruel do abandono. Eu espero profundamente que essa narrativa de hoje tenha aquecido o seu peito e trazido boas lembranças de pessoas maravilhosas que nunca desistiram de você na vida. Antes de nos despedirmos hoje com aquele abraço apertado de sempre, eu tenho uma pergunta muito especial e importante para deixar aqui na nossa roda de conversa sincera. Você já teve que abrir mão de algo que parecia muito valioso e insubstituível para não perder a sua paz de espírito ou a pessoa que você mais amava no mundo inteiro? Escreva a sua experiência pessoal nos comentários aqui embaixo e deixe que a sua vivência sirva de inspiração luminosa para toda a nossa imensa família de ouvintes unidos. Ler as histórias de vida de vocês é exatamente o que me motiva e me dá forças para continuar sentando aqui nesta cadeira humilde para gravar todos os dias. Fiquem com Deus Pai. Cuidem muito bem de quem vocês amam com atitudes verdadeiras e até a nossa próxima história, narrada com tanto carinho.